O anime começa no dia em que um estudante de aparência normal, chamado Ayano Koji, se muda para sua nova escola, o Colégio Metropolitano de Desenvolvimento Avançado de Tóquio. E enquanto ele estava no ônibus, Ayano Koji está vendo uma cena se desenrolando lá na frente do ônibus. Uma garota loira pede às pessoas do ônibus que cedam seus lugares, para que uma senhora idosa possa sentar e descansar durante sua viagem. A maioria dos alunos se recusou a ceder seus assentos. Felizmente para a senhora idosa, alguém cede seu assento, e a viagem continua sem problemas. Nosso rapaz finalmente chega à sua nova escola e caminha em direção à sua sala de aula. No caminho para lá, uma garota o para e pergunta por que ele estava olhando para ela no ônibus. Ayano Koji calmamente diz que parecia que ela não estava querendo ceder seu lugar para aquela senhora, assim como ele. A garota responde falando que só não deu seu lugar por questão de convicção. Ayano Koji espera que ela termine de falar antes de ir para a sala de aula. O Colégio Avançado de Tóquio é uma escola que se orgulha de ter uma taxa de emprego de 100% após a formatura. E também é dito que admite apenas os melhores alunos de todo o Japão. Ayano Koji se juntou aos outros novatos e eles estão escutando o presidente do conselho estudantil fazer um discurso de boas-vindas. Enquanto o presidente faz seu discurso, o protagonista descobre que aquela garota está na mesma classe que ele. E para piorar, eles se sentam um do lado do outro. E após a orientação, os alunos da classe 1º D, que é a classe do nosso protagonista, todos estão se reunindo e esperando o professor. E enquanto eles esperam, o representante interino da classe pede a todos que se apresentem para que possam se relacionar melhor na escolha de amigos. Enquanto os outros se apresentam, Ayano Koji continua se perguntando o que ele vai dizer a todos. Ele tem medo de fazer uma piada, junto com uma gargalhada, e seus colegas de classe se assustarem. Ele percebe que não tem nada de interessante nele, e quando chega a sua vez, Ayano Koji faz uma apresentação meia boca e conta a seus colegas sobre seu estilo de vida chato. Os alunos ainda elogiam e apreciam seu esforço e batem palmas para ele. Naquele momento, sua professora entra na sala. A professora se apresenta como Shabashira Sai e distribui cópias do livro de regras da escola para todo mundo. Ela então passa a explicar a regra especial da escola e diz a eles que eles ficarão confinados em dormitórios e a permissão para sair da escola é limitada. Mas não se preocupem, pois a escola tem todas as coisas que qualquer adolescente normal desejaria, incluindo uma sala de cinema para entretenimento e um belo parque para relaxar. Além disso, ela diz aos alunos sobre a moeda que eles gastariam na escola. Cada aluno recebe 100 mil pontos, que equivalem a 100 mil ienes. Os alunos podem usar todo mês para comprar coisas, apenas dentro do terreno da escola. E depois das aulas, Ayano Koji vai para o supermercado para pegar algumas coisas que precisa. E lá, ele encontra aquela moça marrenta de antes. Ele pergunta o nome dela, e ela diz que é Horikita Suzune. Ele percebe que ela estava comprando todas as coisas baratas, apesar de ter muitos pontos à disposição. Ele tenta puxar assunto com ela, mas ela continua afastando, dizendo que não precisa de amigos. E então eles ouvem alguém gritando bem alto. Então eles vão verificar e descobrem que é um cara chamado Ken Sudou, um de seus colegas de classe que estava com raiva e entrando em uma briga com alguns alunos do 1º C. Ayano Koji interrompe a briga e continua sua caminhada. Alguns dias depois, os colegas de classe de Ayano Koji começaram a formar grupos e ele percebe o quanto que ele é um fracasso em fazer amigos. Ele dá uma volta no corredor e encontra Kikyo Kushida, que pede para conversar com ele. Kushida pede a Ayano Koji para lhe dar algumas informações sobre Suzune, pois ela está querendo ser amiga dela. A escola continua pelo resto do dia e a professora Shabashira Sai está dando a sua palestra final. E após a aula, Suzune estava conversando com Ayano Koji sobre a bondade que a escola estava demonstrando com os alunos, já que eles estão apenas relaxando, sem se importar com nada. Nesse momento, Ayano Koji pede a Suzune para acompanhá-lo até a cafeteria e ela com dificuldade aceita seu pedido. Ao chegarem lá, eles encontram uma mesa livre e se sentam. A garota Kushida deixa seu assento e caminha até o deles para falar com Suzune. A garota Suzune está sentindo o cheiro de algo suspeito se aproximando. Então ela se levanta e vai embora. Kushida então implora para que ela seja sua amiga, mas Suzune pensa na sua proposta e vai embora. Em seu caminho de volta para os dormitórios, Ayano Koji encontra as amigas de Kushida, que são alunas de outra classe, e estão discutindo sobre o sistema de pontos e o quanto recebem para gastar a cada mês. E depois, Ayano Koji chega ao seu dormitório em paz. E naquela noite, Ayano Koji pensa sobre o quão mal seus colegas de classe estão gastando seus pontos. Ele também percebe que é muito estranho que os professores não briguem com os alunos que não estão prestando atenção na aula. E no dia seguinte, é início de um novo mês, e isso significa que os alunos ganham novos pontos. Porém, a professora Shabashira Sai entra na sala e se vinga dos alunos que ignoraram suas aulas. Ela diz a eles que a escola só distribui pontos com base na avaliação da classe, feita pelo professor da sala de aula. Ela diz a seus alunos que ela não os avaliou de forma positiva, então os pontos desse mês não serão entregues por conta de mau comportamento em sala de aula. E após os alunos da classe receberem essa notícia devastadora, eles vão para a piscina se refrescar do calor. Suzune e Horikita se juntam aos alunos perto da piscina e eles encaram a linda garota de respeito, Kushida, que está brincando com as outras garotas na piscina. Suzune fica curiosa e pergunta para Ayano Koji sobre o sistema de rank, que é um sistema que classifica as classes de AD com base no desempenho e na atitude em relação aos estudos. Na admissão da escola, cada aluno recebe 100 pontos de classe, que diminui toda vez que eles fazem algo ruim, até o final do mês. A classe D não tinha pontos sobrando, devido à atitude de alunos vagabundos, e para se recuperar, eles teriam que passar em testes e exames, e também provar à escola de uma forma ou outra que eles merecem receber pontos de classe. Ayano Koji lembra
Suzune que ela também faz parte dos perdedores e que também terá que trabalhar junto com eles se planeja ultrapassar o resto das turmas. A garota Suzune olha para as mãos de Ayano Koji e pergunta se ele pratica esportes. Ayano Koji diz que não. Então, nesse momento, Kushida sai da piscina e pede para Suzune nadar com ela. Novamente, Suzune rejeita sua proposta e continua seu caminho. E logo, o representante da classe reúne todos e diz que eles têm que trabalhar juntos se planejam ganhar mais pontos. Suzune fica de pé e observa do outro lado da piscina com desgosto. A poucos metros dela, em uma sala, o presidente do conselho estudantil está parabenizando 2 alunos da classe A por terem conseguido 940 pontos em sua classe. Após o intervalo da educação física, os alunos trocam de uniforme e voltam para a classe. Suzune Horikita convida Ayano Koji para almoçar e durante seu intervalo de almoço, ela então paga para ele uma refeição bem cara e conta sobre seus planos de criar um grupo de estudos para os alunos desanimados de sua classe, apenas para que eles possam passar nos próximos testes e exames. Ayano Koji não está querendo participar disso por muitas razões, mas Suzune diz a ele que ele não tem escolha. Ela dá a ele suas informações de contato e o deixa decidir. O rapaz está pedindo a alguns dos piores alunos da classe para se juntarem ao grupo de estudos. Todos dizem não, e naquela noite, Ayano Koji liga para Kushida e a garota atende a ligação e pergunta qual é o problema. Ele pede a ela para supervisionar grupos de estudos para alguns alunos ruins de sua classe. E sendo a pessoa boazinha que ela é, Kushida aceita o papel e dá para Ayano Koji sua decisão. E após a ligação, o rapaz descobre que Kushida já conseguiu os 3 alunos mais idiotas da classe. Ele então liga para Suzune para perguntar se ela deixaria Kushida ensinar os alunos. E Suzune diz a ele que não, pois ela não vai com a cara daquela garota. E após descobrir isso, Kushida decide fazer algo a respeito. No dia seguinte, Ayano Koji, Suzune e Kushida marcam uma pequena entrevista para os alunos ruins em sua classe. E como esperado, Suzune fala mal de todos eles. E isso faz com que os outros alunos acabem saindo sem sequer serem entrevistados. E depois que eles saem, Suzune se arrepende de pedir ajuda para Ayano Koji. E Kushida se levanta para sair e promete fazer algo a respeito sobre o assunto. Suzune fica muito insultada e pergunta a Kushida qual era seu verdadeiro objetivo. A garota Kushida sai do local chorando, enquanto Ayano Koji apenas fica sentado e observa o que está acontecendo. E naquela noite, nosso rapaz então sai de seu dormitório para pegar algo, e ele então encontra Suzune e também o presidente do conselho estudantil conversando. O presidente, que é seu irmão mais velho, tinha muita vergonha de sua irmã, por ter conseguido entrar na classe mais perdedora de toda a escola. Ele segura Suzune e iria dar um golpe nela. Ayano Koji, que estava assistindo a cena, entra e salva Suzune de um ferimento. O presidente ataca Ayano Koji por ter interrompido a discussão, mas ele desvia de todos os golpes. O presidente ficou impressionado e pergunta sobre o passado do rapaz. Acontece que Ayano Koji de propósito tirou 50 em todos os exames de admissão, apenas para ser admitido na classe D. O presidente sai do local. Ayano Koji e Suzune se sentam em algum lugar da escola para conversar. Suzune pergunta se ele manipulou as notas do exame, como seu irmão disse. O rapaz conta para ela que é tudo apenas uma grande coincidência, e então fala um pouco sobre os alunos. E no dia seguinte, a escola continuou normalmente. E então a professora anuncia os resultados do teste para a classe e os parabeniza por terem passado com excelência. A classe inteira explode de alegria após descobrir que eles passaram no teste de meio de semestre. Todos têm que agradecer a Kushida por ajudá-los a estudar suas matérias mais difíceis para passar. 3 dias antes do teste, Ayano Koji vê Sudo lutando com aqueles mesmos caras da turma C novamente. Dessa vez, um cara chamado Kakaru Ryuen aparece para provocar o garoto que tem problemas de raiva. O garoto Sudo é segurado e quase usado como brinquedo, se não fosse por Honami Ichinose da classe B, que veio na hora certa para parar a luta. Ryuen e seus capangas são forçados a deixar Sudo em paz. Ayano Koji também se junta e diz a ele para manter a calma da próxima vez. E assim que toda a luta tenha acabado, Ayano Koji pede a Sudo para se juntar a Kushida em sua sessão de estudos. O garoto novamente se recusa a fazer isso e vai para o seu treino de basquete. E depois daquele treino daquele dia, Suzune encontra Sudo do lado de fora da arena e dá a ele alguns resumos de suas matérias na aula. Ela diz que ele tem que estudar se quiser continuar jogando basquete nessa escola. E assim, Sudo aceita de bom grado e vai para casa. No dia seguinte, Kushida encontra Ayano Koji no refeitório para comprar informações, que são as questões de provas que um aluno do segundo ano fez no ano passado. Eles propõem trocar 10.000 pontos pelas questões anteriores e encerrar o acordo. O cara diz que não e quer 30.000, mas os dois falam que esse valor está muito alto e negociam um preço para cerca de 15.000. O cara aceita o novo preço e vai direto ao ponto. E depois do almoço, Ayano Koji e Kushida fazem uma pausa do lado de fora e ela pergunta a ele se era permitido ter as perguntas anteriores. Ayano Koji diz a ela que é perfeitamente permitido e que está dentro das regras da escola para eles fazerem isso. E nesse momento, aquele garoto envia para eles as perguntas passadas que eles precisam. Ayano Koji verifica uma bem antiga e descobre que é a mesma pergunta de uma prova recente. Kushida fica imediatamente mais feliz, mas Ayano Koji diz a ela para contar a todos que foi ela quem recebeu as perguntas anteriores, pois ele não quer os holofotes virados para ele e chamar a atenção. E um dia antes do teste, a garota Kushida distribui as questões anteriores para seus colegas de classe e manda eles estudarem bastante antes da prova, e todos se sentem aliviados e agradecem a ela por sua ajuda. E no final das provas, a professora diz que embora a maioria tenha passado, havia uma pessoa que não conseguiu passar, e foi aquele cara
cara do basquete e encrenqueiro. Ele acabou fazendo 39 pontos, ao invés de 40, e com isso, agora ele precisa ser expulso. Cada um de seus colegas tenta argumentar com a professora para voltar atrás com a expulsão de Sudou. No entanto, ela se recusa a fazer tal coisa e sai da sala. Ayano Koji a segue até o telhado e fala sobre as regras e virtudes. Ela pede para ele ir direto ao ponto. Então ele pede para que ela venda um ponto de prova para que a pontuação de Sudou aumente, apenas para que ele possa permanecer na classe com eles. Ela ri e diz a ele que é impossível fazer tal coisa. Ele pergunta quantos pontos ele precisaria para fazê-la mudar de ideia. A professora diz a ele 100 mil pontos. Porém, ele não tem essa quantidade de pontos, então ele tenta de outra forma. Felizmente, Suzune se junta e se oferece para pagar metade do preço. Tudo isso apenas para comprar um único ponto para Sudou. A professora sorri dizendo que ela não tem escolha, a não ser aceitar o acordo. E após as aulas naquela tarde, Ayano Koji agradece Suzune por ajudá-lo mais cedo. A garota diz a ele que só fez tal coisa para seu benefício próprio, pois ela não sabe a punição que eles levariam se tivessem um colega expulso. Ayano Koji diz a ela para não fingir ser durona, pois ele sabe que ela de propósito obteve uma nota menor, apenas para que os alunos idiotas de sua classe não se sintam excluídos. E a garota Suzune dá uma bronca nele por dizer isso em voz alta. E é com isso que a gente chega no fim. E caso você queira continuação, é só deixar o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.